Olá, crianças. Bom dia, boa tarde ou boa noite. O prof está passando aqui para explicar a APC de Geografia. Vamos lá? A APC de Geografia desta semana. Vamos ler o texto. Então, cabeçalhozinho no caderno, né? 10/8. Geografia APC 1 do terceiro bimestre. Nós vamos falar sobre a recuperação da vegetação em áreas degradadas. Nós vimos na aula anterior, né, que não tinha vídeo, porém vocês viram na APC anterior, ainda do segundo bimestre, em relação a como era essa sem o desmate e depois as áreas modificadas, né? As paisagens antrópicas modificadas pelo homem. Então, agora nós vamos ver a questão do desmatamento. Olá, galera! O tema da aula de hoje é sobre a importância de recuperar lugares onde a vegetação nativa foi degradada, ou seja, utilizada de forma a destruir, estragar essa vegetação nativa, né? Vegetação primária daquela terra. As áreas degradadas significam lugares onde o homem retirou a vegetação nativa para usar o solo ou a própria madeira. Então, a gente sabe que o homem vai lá, desmata, tanto para plantar lavouras, para pôr o gado ali na pastagem, ou para usar a madeira, né, para construção de móveis, construção de casas. Então, acontece essa degradação. Então, aqui tem uma figura da Mata Atlântica sendo desmatada. A imagem ao lado é de uma área da Mata Atlântica onde a vegetação nativa está sendo desmatada. A Mata Atlântica é uma vegetação nativa que abriga uma variedade de espécies vegetais e animais. Há também muitas nascentes de rios, que a vegetação proporciona um equilíbrio do clima e chuvas regulares. O desmatamento está ocorrendo por uma ação humana, então é o ser humano que está degradando esse meio ambiente. Então, gente, observam que não é só a madeira, o solo, tem a questão das nascentes dos rios, tem os rios, as cabeceiras dos rios, né, que também vai, com certeza, contribuir para o prejuízo do meio ambiente em si. Então, por isso nós temos hoje em dia o clima muito desregulado, devido a isso mesmo, a própria ação humana, né? O homem colocou a mão, a ganância, nós falamos sobre isso na sala, que a ganância do ser humano em ter e obter lucros faz com que aconteça isso, né? Então, há também ali, o desmatamento está ocorrendo por uma ação humana. Também existem ações humanas que podem mudar essa situação, ou seja, recuperar áreas que foram devastadas. Observem que o ser humano, ele vai lá, tira a madeira, usa o solo, né? Usa e abusa da natureza. Só que a natureza, por si só, para ela se recompor, demanda muito tempo. Então, assim como a ação humana foi lá de aproveitar todos esses bens, né, materiais que a própria natureza nos dá, o homem também pode modificar ela, colocar a natureza de volta nela. De que forma? Com replantio, reflorestamento, né? Então, por que é importante fazer o replantio de vegetação nativa em áreas onde foram degradadas? Por que será? Vamos pensar um pouquinho? O que vocês acham? Aqui, tem o Parque do Cabo Branco, em João Pessoa, Paraíba. Antes, né, como ele estava devastado, podem ver ali a terra marrom, né, não tinha, o solo não estava coberto pela vegetação nativa. E depois com o reflorestamento, como é que ficou? Então, é importante. Por quê? Por causa da questão ambiental, das espécies vegetais, dos animais, das nascentes dos rios. Então, com isso, nós estaremos contribuindo. Quando a gente faz esse trabalho contrário, né? A gente está contribuindo com o próprio meio ambiente e com a natureza em si, que é o retorno para nós mesmos, né? Na imagem acima, representa um lugar onde houve desmatamento e mesmo lugar onde houve recuperação da vegetação. As atividades, quero que vocês façam as questões nos cadernos e respondam nos cadernos e me enviem as fotos, gente. Por que é importante plantar novamente as árvores que foram cortadas? O que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho? Por quê? Vocês observam que para essa natureza se refazer, sozinha ela não vai conseguir tão rápido, né? Então, quando replanta essas árvores, a questão nativa ela começa
a melhorar essa questão ambiental mesmo. Então, é onde vai ter mais moradia dos animais, porque os animais selvagens, vai acontecer o quê? Vai acabar as espécies. Então, se não ter esse reflorestamento, a recuperação da vegetação, os animais vão entrar em extinção, a própria cadeia alimentar vai começar a ter problemas, né? Atrito, vai faltar alimentos, vai faltar, por isso que a gente vê muitos animais selvagens hoje vindo para a cidade, e às vezes até quebrando, né, essa cadeia alimentar, porque ele vem em procura de alimento. Não tem mais lá no campo, na vegetação nativa deles, ele vai estar caçando em outro lugar. Então, aonde entra a questão ambiental, que começa a causar muitos problemas, sem contar o clima, sem contar os rios, né, porque eles começam a baixar o nível d'água, e aí vai secando, né, até ponto de secar, é uma coisa bem preocupante. Então, por que é importante plantar novamente as árvores que foram cortadas? Volta, leia o texto com a explicação da prof e coloque sua resposta. O que você acha? Por que é importante? Quando as árvores voltarem a crescer, os animais vão se beneficiar? O que vocês acham? Será que os animais vão receber esse benefício? Eles vão se dar bem nessa situação ou vão se dar mal? Já falamos sobre isso, né, gente? Isso é muito importante, essa vegetação nativa. Será que se plantar novas árvores, os rios serão beneficiados? O que vocês acham? Com certeza, né, gente? Então, a resposta é de vocês. Eu não quero só sim, tá? Coloca lá, sim, porque as árvores auxiliam a vegetação continuar verde. Com isso, né, os rios também não vão ter as contaminações. Então, tudo isso vai ajudar, né? E as chuvas? Serão em maior quantidade ou em menor quantidade? O que vocês acham? Será que vai até a questão de chuvas mudar ou não? Então, essas são as questões que vocês vão responder para a prof. E 5, e o clima? Será que vai mudar? E aí? Será que vai regular mais essa questão ambiental? Então, essas questões são norteadoras para a gente refletir. Vocês vão copiar elas e responder no caderno, mas também faz com que a gente reflita. É necessário que recupere essa vegetação nativa, sim ou não? Com o replantio, com o reflorestamento? O que vocês acham? Então, a gente sabe que sim, que quanto mais... Lembram da questão da fotossíntese? Porque até o nosso ar, ele vai ser melhor para nós respirarmos pela questão da fotossíntese. Quanto mais árvores, melhor o nosso oxigênio, né? E aí nós vamos liberar o gás carbônico que vai para as plantas novamente. Então, é óbvio que com mais árvores, se você morasse numa região que não tem tantas árvores, você ia sentir o clima mais pesado, de quem tem problema respiratório, dificuldade de respiração, a contaminação ambiental das indústrias é outro prejuízo, né, que não está no nosso texto, mas é uma coisa a se pensar. Então, o clima está desfavorável. Por quê? Porque a ação humana de tirar, de usar, de aproveitar das questões naturais e dos materiais orgânicos que a própria natureza nos proporciona, esse uso, né? Esse uso sem projetar algo em troca ou no lugar, por exemplo, a questão do reflorestamento faz, com certeza vai piorar todas as situações, desde a nossa saúde até dos animais, a cadeia alimentar dos animais, né? E a cadeia produtiva deles mesmos, porque eles vão acabar entrando em extinção. A gente já viu que tem muitos animais em extinção por toda essa questão. Mas a caça, né, a pesca desenfreada. Então, por isso que nós temos lei para tudo. Vocês sabem que hoje também tem a lei. Uma pessoa vai cortar uma árvore, é tudo monitorado, né? E essa pessoa não pode cortar. Ela é dona de uma fazenda, mas ela não pode desmatar a torto direito sem apresentar um projeto de reflorestamento antes. Então, só que a gente sabe que aconteceu, tanto é que nós vimos ali na Mata Atlântica, que foi devastada, né? Hoje está em processo de reflorestamento, mas mesmo com a ação humana de ir lá, plantar, reflorestar, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? As árvores demoram para crescer, o mato em si demora para ampliar. Então, é uma questão social, ambiental,
e que vocês, desde criança agora, já têm que crescer com essa conscientização. Por quê? Porque daqui a uns dias vocês vão ser patrões, vocês vão ser donos de fazendas, né? Então, vocês vão precisar se preocupar com essa questão ambiental. Beleza? Por isso que a gente estuda desde agora. Então, as perguntas e as respostas no caderno, a foto para a professora no Class ou no WhatsApp direto. Combinado, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Manda um WhatsApp, pergunta, pesquisam, assistam vídeos sobre isso, tá? Que é muito interessante, muito importante para a gente, tá bom? Gente, um abraço e até a próxima aula. Beijos!